Vida Longa CBN. Doutora Valesca, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom, a gente sabe que viajar faz bem para qualquer um, de qualquer idade, né? É sempre bom. Mas para os idosos é melhor? Tem um gostinho diferente? É melhor para eles na idade avançada do que para uma criança ou para um adulto? Como é que é essa relação? Então, Patrícia, viajar, como você mesmo disse, é bom em qualquer idade. Para os idosos não é diferente. Por quê? É um jeito dos idosos estarem em contato com outras pessoas, além do prazer de estar conhecendo locais diferentes ou de estar revendo locais que eles já conheceram. E principalmente agora, né, que a gente está com a pandemia controlada, que os nossos idosos que foram tão penalizados por ficarem restritos nas suas casas ou isolados socialmente, nós, com certeza, é um grande ganho que os idosos possam viajar em qualquer idade. E vem aquela questão da sensação de liberdade dupla, né? Liberdade porque a pandemia está controlada, mas liberdade porque você atinge uma idade em que você muitas vezes já está aposentado, já pode curtir a vida, já está com a família, os filhos criados, né? Então, é uma sensação também diferente para eles, né? Exatamente. Muitas pessoas, né, até nós, quem de nós já não se pegou fazendo um planejamento, tipo, vou trabalhar até tal idade, depois vou me aposentar, depois disso vou começar a viajar ou passear mais com os meus filhos, com os meus netos, com os meus amigos. Então, sim, com certeza, é uma realização, talvez, de muitos planejamentos. Uhum. Bom, a gente sabe que a sensação de descanso é ótima, né? De você ver novas paisagens, conhecer outras pessoas, mas quais os benefícios das viagens para os idosos? Então, Patrícia, primeiro essa questão da socialização. A gente tem que lembrar que muitos idosos que vivem, principalmente aqueles que já vivem sozinhos, né? Que os filhos já não moram mais junto, que já ficaram viúvos ou não casaram, não constituíram família. É um jeito deles se socializarem, deles encontrarem com amigos, conhecerem pessoas diferentes, aprender outras línguas, né, conhecerem locais diferentes. Então, isso tudo ajuda, principalmente aquele idoso, para fugir de um potencial diagnóstico de uma depressão, né? Aprender outras culturas, estar em contato, essa constante aprendizagem para ajudar na questão da memória também, para evitar os quadros de esquecimento, principalmente do que você acaba de aprender. Também tem a questão de levar pessoas da própria família, de estar vivendo intergerações, né, que muitos idosos também preferem viajar com netos, com filhos, então a possibilidade deles estarem juntos também, né, de maior união. Sempre há uma possibilidade diferente nessas questões das viagens. Eles acabam desenvolvendo também, ou melhorando, né, a autoconfiança deles para essas viagens, aprendendo, como a senhora falou, e melhorando a memória, também melhora a criatividade. Isso tudo contribui para o físico também, né, que acaba tendo a sua melhoria de alguma forma, né? Exatamente, né? Lembrando que, lógico, tem algumas viagens que quando você vai planejar a viagem, é sempre importante aquele idoso saber para onde ele está indo, como é o clima do local, como que vai ser a acessibilidade dos locais, falando dos idosos que já têm algumas limitações. Não é porque ele tem limitação, que ele tem uma prótese de fêmur ou que ele usa uma bengala, que ele não vai poder viajar. Isso não é certo, né? Mas sempre está vendo a questão da acessibilidade, dos hotéis onde que ele vai estar se hospedando, né? Se ele vai sozinho ou se ele vai acompanhado com algum familiar. Quando vai sozinho, se essa excursão ou o local que ele vai ter algum guia, principalmente se for em outro país, se ele sabe ou não falar a língua, tudo isso é importante, né? Inclusive, falando sobre esses cuidados, né, para esses que já têm algum tipo de limitação, eu queria entrar em dois assuntos. O primeiro são realmente os cuidados que eles precisam ter
Mesmo aqueles que não têm limitação, o que eles devem atentar, né, para uma viagem, até para não sofrerem um acidente ou para não serem pegos de surpresa em determinadas situações. E o outro ponto é ser idoso. E ter a cabeça jovem, né? Muitas vezes eles falam, eu tenho a minha cabeça de 40 anos, de 30 anos, mas o corpinho não responde mais a essa idade. Isso pode ser um perigo para alguns deles também? Se o idoso, se ele já tem um comprometimento cognitivo associado, quer dizer o quê? Se a memória dele não está tão perfeita, se a família já observa comportamentos em casa que vão além do esperado, né? Tipo, subir em locais que não deve subir, talvez correr o risco de ter uma queda com uma fratura, andar de uma forma inadequada ou comportamento. Lógico, esses idosos, a família tem que estar atenta quando ele vai pensar em fazer uma excursão ou uma viagem, até para saber se ele pode ou não ir sozinho. Né? Mas aqueles que ainda têm uma funcionalidade nessa questão, principalmente da independência cognitiva, né, da memória preservada, lúcido, orientado, autônomo, independente, eu sempre oriento assim, olha, leve uma receita médica atualizada, né, consulte sempre que possível o seu médico antes da viagem, principalmente se for uma viagem mais longa, para outro país, ou uma viagem que ele vai ficar muito tempo fora, para que ele leve os remédios adequados para essa viagem, para que se tiver alguma intercorrência que ele tenha também aqueles famosinhos remédios SOS, tomando só se precisar, né, no caso de uma gripe, de uma infecção respiratória, urinária, de uma constipação. Esses cuidados eu acho que são importantes. Lógico que também, como a gente falou também da questão da acessibilidade, tem alguns idosos que já têm dificuldade para andar, então, que vai para um aeroporto, teria necessidade daquela família pedir, então, uma assistência especializada, assim, uma cadeira de roda para um transporte, se for andar muito tempo. A gente sabe que tem essas viagens internacionais, às vezes, a aeroportos que são muito longe, assim, do local que ele chega até o local que ele vai pegar o avião. Então, ver se precisa de uma cadeira de roda, né, no transporte, ou aquele que vai sozinho, se ele já está com uma dificuldade de se localizar, se ele não precisa o auxílio de uma pessoa, tipo como se fosse um comissário de bordo, alguém que leve até o avião, que o transporte até onde ele vai pegar sua mala. Então, esses cuidados eu acho que são essenciais. Uhum. E pensando também, se você vai para um lugar que tem até um fuso horário diferente, para que ele já pense assim, olha, quando eu chegar lá nesse local da viagem, eu vou ter que readequar os meus medicamentos aos novos horários, né, para não se confundir, não tomar remédio repetido, não deixar de tomar o remédio que ele deve. E não menos importante também nessas viagens mais longas, da movimentação, da mobilidade. Eu tenho que levantar, de quantas horas que eu levanto, que eu me movimento, que eu vou mexer minhas pernas, para evitar o risco de trombose, né, de dores articulares importantes que podem limitar ele depois durante a viagem ou o passeio que ele vai fazer. Uhum. Eu conheço alguns idosos que, sinceramente, se eu envelhecer como eles, eu tô feita, tá? Tô feliz da vida. Bom, que bom. E eles, assim, eles gostam tanto de viajar que às vezes eles emendam uma viagem na outra. Chega com uma mala, desfaz, já prepara outra, 2 semanas depois já estão viajando de novo. Emendar a viagem é bom, tudo bem? Depende, né, Patrícia? Se for uma pessoa que é acostumada a fazer isso, não vejo problema. Lógico que eu penso que cada um tem a sua necessidade do descanso, né, de repouso, né? Mas se é aquele idoso ativo, né, que faz atividade física regular, que tem uma boa alimentação, né, e que é totalmente autônomo, que não tem nenhuma incapacidade, não vejo problema nenhum de emendar uma viagem na outra, né? Só ficar ligado nessa questão assim, se eu sair de um lugar que era quente e vou para um lugar que é frio, então tem que refazer a mala, rever novamente as roupas, para onde que ele vai, para que ele não sinta frio e também que ele não sinta calor, né? Para que ele não passe mal ou que não pegue uma gripe, um resfriado
por falta, às vezes, de um agasalho ou de uma roupa adequada. Você falou que alguns idosos precisam ter cuidados especiais, ou porque já têm algum tipo de mobilidade, ou porque começam a enfrentar algum problema de esquecimento ou de memória. Viagem sozinho, sem esses problemas, ok? Ou é necessário sempre ter alguém por perto? Viagem sozinho, sem esses problemas, ok. Não existe um limite de idade para o idoso viajar sozinho, Uhum. desde que ele seja autônomo e independente, né? Então, lógico que, além do idoso se autoavaliar, tem toda uma avaliação da família também que está em volta desse idoso, né? Principalmente aquele que tem ainda o seu cônjuge ou tem algum filho que fique mais perto, né? Que possa trazer essa avaliação. E como eu disse também na fala, é importante, antes de uma viagem prolongada, fazer uma avaliação médica, rever os remédios que você vai levar para essa viagem, as receitas, e Uhum. talvez, como alguns idosos, que eu até compartilho o cuidado, eles têm o número do telefone do médico, então, mesmo à distância, se eles tiverem alguma intercorrência, que ele possa ter essa acessibilidade ao seu médico de confiança, que ele possa fazer uma pergunta, caso ele comece a apresentar um sintoma que ele não tinha antes da viagem, né? E que isso Uhum. aconteceu durante o percurso da viagem, né? Então, acho que também isso também é uma dica legal, né? Além dele já saber os remédios que ele pode usar, no caso, de dificuldade de evacuar, de dor para fazer xixi, de tontura, de uma crise de labirintite, né, de uma dor de Uhum. cabeça, de uma diarreia, de uma tosse produtiva, de uma febre, né? Se tiver algum outro sintoma que ele ainda não sabe o que ele vai fazer, que ele possa entrar em contato com o seu médico mesmo à distância, para ele ter uma orientação, até mesmo para saber, procura um pronto atendimento de urgência. E aí, lembrando também que os seguros viagem, eles são extremamente necessários, né, para os nossos idosos, né, principalmente essas viagens mais prolongadas. Sempre ver se na excursão ou no passeio tem um seguro viagem, ou para onde ele vai é de fácil acesso a um médico, uma emergência, um pronto atendimento, caso aconteça alguma coisa inesperada durante o passeio. Só tirando uma dúvida, o que é uma viagem prolongada? Quando a senhora fala viagem um pouco mais prolongada, seria o quê? 15 dias, um mês? Exatamente, né? Uhum. Há mais de 2 semanas, para mim, já é uma viagem mais prolongada, né? Tem Uhum. pacientes que às vezes passam um mês viajando, né? Eu tenho pacientes que têm filhos que moram fora do país, que às vezes vão fazer uma visita ao filho e ficam 2, 3 meses fora, né? Então, Uhum. essas viagens, é importante que você leve o remédio para todo esse tempo de uso, né? Porque às vezes, para onde você vai, são medicamentos às vezes controlados, você não vai conseguir comprar por conta de falta de receita, né? Ou que você realmente não vai encontrar em algum outro lugar, que seja para o interior, como Itaguaçu, ou que seja para a Itália, como eu tenho alguns pacientes passeando agora, né? Uhum. Então, levar a listinha de remédio, a quantidade necessária que ele vai usar durante o passeio, para que ele não passe aperto longe de casa. Bom, existe um limite para parar de viajar, doutora? É bom diminuir aos poucos ou essa diminuição vem naturalmente para o idoso? E outra, se esse idoso, acostumado muito a viajar, de repente sofre um acidente, fica impedido, ele vai sentir muito falta das viagens, né? O que a senhora tem a falar para essas duas situações? Não tem limite para você parar de viajar, como eu disse. O que eu vejo Uhum. muito é a autonomia e a independência. Ok. Os idosos que vão tendo as suas limitações, que seja por uma artrose de joelho, que não consegue mais andar grandes distâncias, seja pela processos demenciais, como Alzheimer ou outros tipos de demência, seja por um quadro de depressão grave, que não quer mais sair de casa, não quer mais, mesmo com a família, estar fazendo os seus passeios. Não existe limite. Eu tenho pacientes que têm 80 anos, 85, 90, e são idosos robustos, que não têm problemas graves de saúde e continuam suas viagens Uhum. tranquilamente. E sem acompanhante ou sem familiar junto, né? Mas eu acho que isso é muito de uma autoavaliação. Primeiro, do paciente, se ele for Uhum. lúcido orientado. Segundo, da família do paciente, que está principalmente junto com aquele paciente que está de frente um quadro de início de demência, né? E também a avaliação médica naqueles casos de problemas
cardíacos, que têm mais riscos de trombose, principalmente nessas viagens que demoram mais tempo para chegar nos locais. Uhum. E no caso daqueles que estão acostumados a viajar muito e, de repente, por algum problema físico, motor ou por qualquer outro, precisam parar de viajar. Eles naturalmente vão sentir falta dessa rotina de viagem, né? Como não entrar numa depressão, não ficar muito triste com isso? Então, Patrícia, eu acho que eu vou criar o mesmo exemplo que uma vez foi criado para mim em uma situação de problema familiar de doença. Lembro que uma vez a gente falou para uma médica, né, de um familiar, que a gente queria passear com os meus filhos na Disney. E aí ela disse, olha, a Disney está muito longe, eu acho que lá você não consegue ir. Mas por que então você não vai para o Beto Carreiro, né? Então, é essa orientação que eu daria para os meus familiares. Às vezes você está com o pai ou com a mãe que está com alguma incapacidade para deambular, que seja, para andar, que antes ela não tinha. Ah, minha mãe gostaria muito de ir para a Terra Santa, um exemplo de uma pessoa religiosa. Poxa, mas agora não dá mais para ir para a Terra Santa. Então a gente não pode ir para Aparecida, que é um pouco mais perto, né? Ou a gente não pode participar da festa de Nossa Senhora da Penha, um exemplo, né? Assim, uma coisa que fosse mais acessível para esse idoso, para que ele continue fazendo os passeios que ele gostava de fazer, que não fosse restrito para ele estar saindo de casa, já que é uma coisa que ele gosta muito de fazer, estar com seus amigos ou com seus parentes, mas que também não fosse uma viagem tão longa, né, que ele pudesse ficar com dor articular, passar mal durante a viagem, se sentir muito cansado, né? Eu acho que isso é uma dica interessante. Doutora, para a gente encerrar, com que idade uma pessoa precisa procurar um geriatra? Porque a gente fala sempre da questão da idade do idoso a partir de 60, 65 anos, mas só a partir dessa idade procura um geriatra ou antes já tem que procurar um geriatra, até para já envelhecer também com saúde e aproveitar esses momentos de viagem depois da aposentadoria também com mais saúde ainda, né? Então, Patrícia, na geriatria a gente diz que assim, você fez 60 anos, você precisa de um geriatra, né? Quem puder ter, seria maravilhoso. Mas a partir do momento que mesmo antes dos 60 anos, que você já sente que o seu corpo já está com alguns problemas, que não são compatíveis com a sua idade, um exemplo, aos 50 anos, né? Problemas de artrose, osteoporose, dificuldade de memória, que você vá antes dos 60, né? Mas nós sabemos que a gente começa a envelhecer a partir do momento que você é concebido, então na fecundação, né? Então o envelhecimento, ele é progressivo, ele é individual, cada um vai ter o seu. Eu acabei de fazer 50 anos, eu ainda não tenho uma geriatra, eu ainda não preciso, porque eu tenho o meu clínico geral, meu ginecologista, e que eu faço as minhas rotinas. Mas aquela pessoa que sente que o envelhecimento está chegando antes da hora, está batendo na porta, você está com mais problemas do que você deveria ter à sua idade, procure antes, para que realmente faça isso, faça esse acompanhamento, tenha esse olhar diferenciado para o seu envelhecimento, para que você tenha qualidade de vida. A minha importância enquanto geriatra não é fazer com que os meus idosos cheguem a 80, 100 anos, mas eu quero que eles cheguem com essa idade com qualidade de vida, não só na idade. Doutora Valesca, agradeço muito a nossa conversa, todas as dicas que a senhora deu, orientações, ainda mais em 2023, que a gente tem muito feriado para emendar aí, né? Então muita gente pode querer fazer. Muitos passeios. Não é? Muitos passeios, aproveitar bastante com todas essas dicas e orientações. Muito obrigada mais uma vez, doutora Valesca. Eu que agradeço a oportunidade. Bom feriado. Para você também. Obrigada. Até a próxima. Até.